opinião do que está acontecendo hoje em São Paulo teve uma mudança muito brusca na abertura de espaços para a gente dialogar. Então já tivemos reuniões direto com o prefeito Haddad, tivemos algumas frentes que estão sendo criadas na Câmara Municipal com uma frequência de reuniões assim, que está dando um diálogo direto. Estamos com muito infiltrados lá na Câmara Municipal, isso é muito importante. Muitos infiltrados nas subprefeituras, nas secretarias e tudo mais, isso é sempre muito importante. Mas as soluções ainda são precárias. Os resultados ainda estão sendo precários e as coisas, as grandes decisões ainda fazem na distância lá, no nível de que fica totalmente escuro para a gente não sabe e o planejamento sai todo errado, a execução sai toda errada. Só esclarecer uma coisa, quando a gente fala que a gente vem infiltrados, não é agente secreto, não é matador de aluguel, não é nada disso, tá, gente? É quando a gente tem alguém que pedala e que entende a bicicleta exercendo uma função pública ou então uma redação de um grande veículo de mídia. Tá? Secretos a gente não fala. E uma coisa que a nossa briga no começo era para fazer as pessoas darem ouvido para a bicicleta e entenderem que aquilo era necessário. Hoje em dia já não, qual a melhor maneira de implementar? Eu percebo uma coisa que está acontecendo no Rio, uma outra guerra paralela, que é a do pedestre. O pedestre tem se demonstrado extremamente incomodado com o espaço dele ocupado pela ciclovia. E ele está tendo um comportamento ele anda na ciclovia como se estivesse andando na calçada, empurrando o carrinho de bebê. Eu já vi na ciclovia da Lagoa, o pai ou a mãe na borda da pista empurrando o carrinho de bebê do lado. Quer dizer, o bebê que está exposto a levar uma trauletada de quem vier do outro lado. Outro dia uma senhora estava atravessando a ciclovia, chegou e falou assim: eu não tenho que prestar atenção nas bicicletas, elas é que têm que prestar atenção em mim. Eu estou na calçada, eu sou pedestre, eu tenho prioridade. E isso é uma coisa que está me preocupando, porque isso vai criar uma segunda guerra dessa história toda, que não é só o carro, é o outro lado. Conceitualmente, essa senhora tem toda a razão. E o que acontece, a gente tem duas coisas que fazem o pedestre acabar usando aquele espaço do ciclista da ciclovia. Primeiro, que o pavimento da ciclovia é muito mais adequado do que a calçada que o pedestre anda. Então você vai empurrar um carrinho de bebê na calçada, ele vai ficar ali trepidando e a ciclovia é lisa. Então é muito melhor você pôr na ciclovia. Às vezes acontece da pessoa usar um carrinho de bebê na rua também, no asfalto, em vez de usar na calçada, porque na calçada você não consegue passar com ele. Hoje eu estava vindo para cá de metrô, com a bicicleta dentro do metrô, e tinha uma senhora que estava com o carrinho de bebê com a rodinha quebrada, de empurrar na calçada esburacada, quebrou e ela estava trazendo e o marido carregando o bebê, né? Isso é um ponto, e o outro ponto é que muitas vezes para você fazer estrutura segregada para o ciclista, que é a ciclovia, você retira espaço do pedestre para fazer isso, em vez de retirar o espaço dos carros, que deveria ser o correto. Então, nós ciclistas ativistas, foi mais ou menos em 2007, nós tivemos uma reunião no OCB, e eu fiz em Brasília uma proposta que desde então está sendo levada a sério, não só no Brasil, mas internacionalmente, que a gente não fala mais do ciclista, a gente fala o pedestre e o ciclista. Quer dizer, quem mais defende o pedestre são os nossos ativistas, porque eles são os não abraçados por ninguém e não se abraçam entre eles mesmos. Não existe uma entidade lutando pelo direito do mais básico do humano, que é ser pedestre nas ruas. E nós, ciclistas e cicloativistas, somos quem estamos defendendo. Então eu tenho muita tolerância no caso do Rio de Janeiro, me incomoda muito andar aqui na cidade de São Paulo, nós temos na Avenida Sumaré. Ela é um local de gente treinando tudo, e o que eu relevo essa turma está fazendo até mais uso do que os próprios ciclistas, e é um direito dos humanos ocupar a cidade. Mas você tem toda a razão na maneira como você vê isso. Eu vi um trabalho, se não me engano, de mestrado da USP há muitos anos atrás sobre a bicicletada, que inclusive me entrevistaram para compor esse trabalho, que um dos pontos que eles levantaram sobre a bicicletada de São Paulo era a sacralização do pedestre. Esse era o termo que eles utilizaram, porque o movimento em defesa da mobilidade da bicicleta é um movimento, na verdade, de defesa da mobilidade humana. E a gente costuma sempre reforçar que o pedestre tem que ter circulação preservada em relação à bicicleta. É o elo mais frágil da cadeia. E os atletas estão muito longe de tudo isso. Muito longe. E aí esse gap de conversa que a gente tem que ganhar. Isso é uma grande verdade. Porque quem está em treino, está com velocidade, se tem uma coisa que ele perde é a dignidade com que anda mais devagar. E isso é tático, né? Porque o cara, você vai marcar o cara, você não quer ir na tua frente, senão você vai machucar. Então é um gap muito grande de comunicação.
qual seria o ideal nesse caso? E seria o que a gente tem um espaço só para treino? Ou se a gente fosse, cada vez que a gente segmentar vai ficar pior, né? Qual que seria o ideal nesse caso? Por mais não que pareça, eu vou te dizer, um pelotão que tem um cara da frente que fala diminui na hora que precisa. Por exemplo, vai falar que não pode treinar a ciclovia do Pinheiros, eu vou falar treinem, mas é um absurdo atentar a vida, a segurança de uma criança ou de um pedestre, com muito menos de um trabalhador. Agora, os ciclistas de estrada estão aptos a ter um comando na frente, vamos diminuir e respeitar? Eu quando estou no pelotão, eu sei que é difícil as horas de comando. Eu gosto de pedalar em pelotão. Eu já vi de uma pessoa comentando assim, poxa, mas o pai leva a criança para pedalar na ciclovia do Rio Pinheiros, né? Poxa, mas que maravilha que ele está levando a criança para conhecer o rio de perto, para andar numa estrutura segregada onde os carros não colocam em risco, né? Todas as relações de troca e de conquista, elas vão gerar em princípio esse conflito, que por certa parte é ruim nesse início, mas acredito que também aconteceu, talvez numa outra proporção, seja maior ou menor, por exemplo, em outras cidades, como foi o caso de Nova York. O que se faz nesses conflitos e como são administrados, que é aí que é o grande viés de toda essa discussão. Então, a ideia está assim, uma vez que esses conflitos estão jogados lá, que bom que está gerando esse conflito, que está tendo a liberdade. Então, esse é um ponto também que pode ser comemorado, que deve ser comemorado, né? A partir do momento que tem esse conflito é porque houve a liberdade. Mas essas pessoas que são jogadas nesse meio, são novas, elas não têm a consciência, não são orientadas e muito em parte também por causa dos profissionais. Precisa de um atleta anjo, né? Vamos fazer o atleta anjo. Essa questão do detalhamento, de explicar, de ensinar, está ficando para trás. Em função do volume, do maior número de pessoas, do pelotão maior, do que é mais legal, da velocidade, e sendo que esquece. Então, Quando você vai uma arte marcial numa academia consciente, a primeira coisa que você aprende é não bater em ninguém na rua. A educação sempre fica na base da educação e da cidadania. Educação e cidadania. De alguns dos grupos de cicloativismo, existe também uma barreira, um preconceito também de abrir o diálogo quando alguém do esporte tenta ajudar e tenta entrar na discussão também. Mesmo que a pessoa ache que o comportamento do ciclista esportista não bate com a linha de pensamento dele, blá blá blá, se o cara está disposto a se aproximar e ter uma troca de informação e participar de ações em conjunto e até dar ideias, né? Mudar um pouco o foco, fazer a gente pensar diferente, porque se a gente pensa muito do mesmo jeito, às vezes precisa vir alguém de fora e dar aquele chacoalhão assim, falar, peraí, mas você não pensou em tal coisa. E o cara que faz não sei o que, né, que é fora da nossa realidade, a gente não percebe. Eu acho que talvez falte ter um pouco de abertura e o convite da mobilidade para o ciclista esportivo. Um exemplo, eu já me ofereci uma vez em uma campanha, não vou citar a cidade, que era em prol da mobilidade, de usarem a minha imagem, de usufruírem do meu apoio, e algumas pessoas do movimento foram contra porque eu era um ciclista profissional e não tinha nada a ver. Então, acho que vocês como líderes, talvez nacionais, desse tipo de movimento, acho que podem levar essa consciência para os grupos do Brasil, de que o ciclista esportivo ele pode contribuir demais pela briga, que ele pode contribuir muito pela luta. Eu também trabalho com treinamento de ciclismo, tá? E aqui em São Paulo, a maioria das pessoas que trabalham com o treinamento capital usam a Universidade de São Paulo. Muita gente lá estava pensando só em performance, em nenhum momento respeitou o motorista e os motoristas também não respeitavam o ciclista. Virou uma bagunça e hoje até a gente paga por isso caro. Aí eu prescrevi um treino com os alunos que tinha que pegar uma subida. Não pode treinar aqui, não, mano. Como não pode? Eu estou no horário aqui ainda. Já que estabeleceram horário, estou no horário. O que fazer? Rimini, na Itália, na Emília Romana, é um lugar que recebe muitos ciclistas para praticar o cicloturismo. O cicloturismo deles não é esse cicloturismo que a gente tem como ideia de bicicletinha devagar com o pessoal com alforje, não. É o pessoal de bicicleta de estrada e dentro desse pelotão, alguns ex-competidores de Giro de Itália, de Tour de France, que ganham uma grana para poder ficar naqueles hotéis gratuitamente e levar o pessoal amador para pedalar. A comunidade
agora decidiu que pelotão pode ser mais do que 7, 8 pessoas. Eles dividiram os pelotões, proibiram pelotões grandes, justamente para poder facilitar esse cruzamento entre os pelotões e a sociedade civil e os motoristas. Por mais que a gente tenha negociado, nós negociamos muito na época daquela primeira, eles falaram não e foi não, e acabou e foi não. Quer dizer, eles não são cidade de São Paulo, eles não obedecem às mesmas leis de gestões. O vereador não adianta chegar lá e brigar. Eles deixam centrais sair na hora que querem, quem eles querem. Eles não deixaram fazer uma estação de metrô lá dentro. Eles decidem se a PM pode entrar ou não. Tudo bem, isso é uma discussão muito mais ampla, mas enfim, é para dar um exemplo do poder decisório que eles têm, né? Inclusive o velódromo que tem lá, né, que já está sem uso há décadas, né, que está terrível aquele troço lá, eles decidiram que não vão reformar para uso esportivo, e a justificativa do cara que eu não lembro agora, infelizmente o nome dele feliz, ele falou que é porque não tem ninguém usando. Claro que não tem ninguém usando, como é que você vai usar um velódromo? Ele está todo rachado, está faltando um pedaço de pedra, é impossível, né? E ele falou, e a outra justificativa dele é assim, por que o cara vai usar um velódromo de, sei lá, 200 metros se os caras precisam fazer treino de distância, né? Totalmente fora da realidade. Mas é para você ver o poder decisório que a USP tem. Os caras fazem o que eles quiserem ali dentro e pronto. Esse é o problema. E agora você pegou também um cerne da questão. Assim, nós ciclistas, enquanto o meu lado ativista, eu olho e vejo que vocês têm na mão de vocês uma massa crítica muito grande que poderia estar nos ajudando na hora de negociar tudo, inclusive esse espaço, mas existe muito pouca cidadania, de modo geral, naquela turma que está usando o espaço da USP para entender e eventualmente colaborar. Recentemente houve uma colaboração muito importante que foi feita por essa turma, que foi clicar no Facebook dizendo que eles iriam participar de um evento que acabou não acontecendo, mas que foi um evento que fez com que nós conseguíssemos reorganizar como é que vai ser a obra do monotrilho na ciclovia da Pinheiros, e 90% das pessoas que eu conheço que clicaram disseram que foram para o evento, participaram do evento que não aconteceu. Quer dizer, eles clicaram e nem souberam o que aconteceu depois do evento, que não houve. Não houve, graças a Deus, porque como eles clicaram, nós conseguimos resolver uma negociação, então não foi necessário fazer o evento, mas todos eles falaram que clicaram e foram para o evento. Eu não estou nem sabendo do que aconteceu, mas nos ajudaram sim, graças a Deus, graças ao Facebook. Mas em 1980, quando a gente estava fazendo as mesmas manifestações, pedindo espaço, o retorno do velório, não começou tudo, não. Nem lufas. E pega o carro logo depois do treino e atropela o ciclista pedestre. Isso é o pior. Sobre o velódromo da USP, acho que é um exemplo. Gostaria de levantar uma questão para vocês. Eu acho que falta uma certa participação de vocês junto ao ciclismo esportivo. É uma iniciativa que... Não, logicamente. Vice-versa, já ficou bem claro que nós somos muito mais culpados, a nossa classe é muito mais culpada. Mas a nossa postura seja um pouco errada, mais equivocada do que a de vocês. Mas eu acho que vocês têm uma força política e um conhecimento muito maior do que os ciclistas esportivos em geral, para estarem batalhando junto aos ciclistas para regulamentar, para levantar essa questão dos locais de treinamento, da regulamentação dos locais de treinamento. Esse tipo de atitude, acho que uniria essas classes, né? Acho que quebraria qualquer barreira dessa possível divisão, desse possível preconceito que a gente citou durante o debate. Bom, antes de tudo, obrigado pela oportunidade. Acho que foi muito produtiva a nossa conversa, nosso debate. Eu acho que esse tipo de atitude é realmente uma grande iniciativa para unir esses dois universos, né? Acho que a gente apontar o dedo de um lado para o outro, acho que não agrega muito. E no final de contas somos todos um só, né? Então a gente só tem uma paixão, só um desejo e a gente gosta de pedalar. Então espero que a gente possa trabalhar muito junto. Isso eu falo para todos aqui e que vocês levem essa mensagem a todo mundo. Então, obrigado pela oportunidade. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e só um recadinho, bicicleta é transporte, esporte e lazer. É uma coisa só. Grande abraço para vocês.